Graça e paz, minha amiga, meu amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Nesta terça-feira, estamos dentro da quinta semana do tempo da Páscoa. O quadro bíblico litúrgico no qual nós encontramos é de estar na companhia de Jesus, justamente com ele dentro daquele que é o ambiente da última ceia que Jesus celebrou com os seus apóstolos. Então estamos aqui, a liturgia nos coloca no capítulo 14 do Evangelho segundo São João, dos versículos 27 a 31. E nós lemos esta leitura com uma outra perspectiva. Jesus estava conversando com seus discípulos, fazendo uma despedida, que era uma despedida em vista de prepará-los para os eventos que aconteceriam na Sexta-feira Santa, portanto. Nós escutamos essa leitura bíblica com os ouvidos de quem está se avizinhando do 40º dia após a ressurreição de Jesus, portanto, a celebração da festa da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, que inaugura um tempo novo de presença de Jesus dentro da sua igreja, porque durante 40 dias a Bíblia fala, não é, que Jesus apareceu algumas vezes para os seus discípulos, não é? Então ainda há essas manifestações do ressuscitado dentro da sua igreja, e com o tempo da ascensão do Senhor se inaugura esse que é o tempo da igreja. Não que Jesus se faça ausente da sua igreja, não é como nos diz o Evangelho segundo Mateus. Jesus, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele é Deus que nos acompanha no nosso dia a dia, portanto, aquele que é sempre presente. Mas se trata de uma presença nova, essa do ressuscitado com seus discípulos. Então, portanto, estamos aqui nesse ambiente do cenáculo, num dia anterior à morte de Jesus, e Jesus diz para os seus discípulos naquele dia: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não como o mundo. Você sabe, nessa oração, essas palavras de Jesus, elas se transformam numa oração para nós antes de fazermos a comunhão. Aliás, numa nota litúrgica muito interessante, que é uma das pouquíssimas orações, não é, nas quais a gente se dirige a Jesus mesmo. Normalmente, durante a liturgia, orações que se dirigem a Jesus são orações preparatórias do sacerdote, que se prepara para realizar um rito, para realizá-lo da forma mais adequada, mas dentro do conjunto da liturgia são poucas as vezes, raras as orações nas quais nós nos dirigimos a Jesus mesmo, porque normalmente a dinâmica da liturgia qual é? Ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Toda oração é dirigida ao Pai, não é? Ó Deus, ó Pai, e assim sucessivamente como se desenvolva a oração, e que finaliza por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Essas palavras de Jesus, elas se transformam numa oração dentro do rito da comunhão. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Portanto, uma oração altamente ecumênica. Vocês vejam que a partir do domingo da Ascensão até o dia de Pentecostes, no Brasil se celebra a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Então, aquilo que a gente pede intensamente durante aquela semana, não é, que acontece entre a festa da Ascensão e a festa do Pentecostes, nós pedimos diariamente na oração da Eucaristia, porque a oração eucarística é uma oração que ela depois conflui na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho segundo São João, onde Jesus pede ao Pai para que nós sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. Portanto, essa oração nossa, retomando essas palavras de Jesus, não é simplesmente pedindo a paz de um modo muito genérico, mas também nós pedimos a paz e a unidade para a igreja. Assim como o Pai e o Filho são um, são unidos, e a gente ora a eles
ao Pai na unidade do Espírito, a gente também pede essa unidade do Espírito como um dom da igreja que vai se aproximando na hora da comunhão. Então a gente vê que é uma oração que nasce do cenáculo, desse clima eucarístico, desse clima da comunhão. E Jesus diz: deixo-vos a paz, dou-vos a paz. Olha só, estamos no cenáculo. Depois que Jesus morreu, não é, quando ele ressuscita, ele volta a se encontrar com os discípulos nesse mesmo lugar, no cenáculo. Aquele lugar onde Jesus já tinha prevenido que muitas coisas iriam acontecer também da parte do medo que estava dentro do coração dos discípulos que realmente, como Pedro disse: Senhor, eu entregarei a minha vida por ti. E Jesus prevê, não é, a sua traição, que ele o negaria. Então Jesus, quando volta a se encontrar com os discípulos, ele justamente retoma essa paz que ele tinha oferecido ali no cenáculo. Ele não doa a paz como o mundo. Então quando Jesus chega ressuscitado, ele não se apresenta aos seus discípulos como alguém que vai jogar na cara o falimento deles. Ele não chega como alguém que vai cobrar a vingança dos seus discípulos porque não foram capazes de permanecer com ele naquela hora em que ele mais precisava. Não é como o mundo dá que Jesus dá a sua paz. É uma paz que é diferente do mundo. Porque como é que se baseia a paz do mundo? A paz do mundo se baseia muitas vezes no medo, não é, na força. Um país não entra em guerra com o outro por uma questão de prevenção. Até o próprio Jesus contou uma parábola que diz assim: se um rei está para entrar em batalha com outro rei e vê que o seu exército não vai conseguir vencer a guerra, mande alguém na frente e vá mediar a paz que seja possível. Então a paz não é só essa questão de fazer os cálculos, não é de desarmar o outro. A paz é uma predisposição do coração. E estes que são os promotores da paz, o que é que eles são? São os filhos de Deus, como diz as bem-aventuranças de Mateus. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz. Esses são chamados os filhos de Deus, porque Deus é paz. Porque a paz que o mundo não conhece, só quem nos dá é Jesus, o Filho de Deus. É aquela paz que vem da parte do Filho. Então, o Filho que não intimida os seus discípulos, ele oferece a intimidade que é possível somente com Deus através do próprio Filho. E aqui Jesus diz uma coisa, não é? Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. O coração do homem, né, como diz Santo Agostinho nas suas confissões, diz: Deus, tu nos fizeste para ti. Nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. O coração do homem tem uma natural tendência de ascensão, de subida para Deus, de busca de Deus. E não vai estar em paz esse coração humano se não estiver em Deus. Portanto, Jesus disse: eu vos dou a paz, não como o mundo dá. Porque muitas vezes o mundo pensa que seja possível paz sem Deus. Paz nos bens, paz na saúde. E veja que muitas vezes quem não tem saúde pode ter a paz. Quem não tem saúde não conhece um limite das suas energias, porque está em Deus. Olha só, Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, proclamada padroeira das missões. Era uma jovem, morreu com 24 anos, tuberculosa, não podia respirar bem, não respirava bem, nunca saiu do seu Carmelo e se torna padroeira das missões porque se entrega completamente por essa causa, dentro do seu Carmelo, mas com um coração que se dilata nas proporções do mundo. Vê como é a lógica de Deus e como é que é a lógica do mundo. Morre doente, mas morre em paz, morre na tranquilidade da comunhão com o seu Deus, justamente porque vive dessa intimidade com Deus mesmo. Não vos dou a paz, de acordo com o mundo, não se perturbe o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse, vou, mas voltarei. Se me amasseis, ficarias alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Estamos vivendo num período em que estamos nos sentindo aí sempre rodeados pela morte, tantas notícias de tanta gente nossa querida, e ao mesmo tempo que a gente deve combater
não é combater todas as formas de desrespeito e de desvalorização da vida, que é o que nós estamos vendo crescer, aí o pouco caso com a vida, o desrespeito com a vida e por isso a falta de cuidado com a existência humana. Ao mesmo tempo que a gente vê tudo isso crescer, a gente deve também crescer nos nossos horizontes de pensar que a vida humana ela vai para além da vida biológica. Ela não se encerra com essa vida biológica. Daí porque Jesus diz aqui aos seus discípulos, né, que eles deveriam ficar contentes porque ele estava indo para o Pai. Me lembro de uma partilha feita por um certo capelão em um hospital da Bélgica. Ele contou a história de uma mãe, não é, que tinha acabado de perder o seu filho vítima de um tumor. E quando ele chega, claro, como é que ele encontra aquela mãe naquele desespero daquelas lágrimas, chorando, e ela de repente para de chorar e olha para ele e diz: eu não deveria estar chorando, porque o meu filho me disse, e o filho dela teve uma chamada morte cerebral, não é, que na verdade não é a morte completa e física, porque morrer a gente só morre uma vez na vida, né? Não tem esse negócio de morrer e voltar aí, não, morre uma única vez, essa é a nossa fé. A gente nasce uma única vez e morre uma única vez para ressuscitar, para entrar na vida completa em Deus. Mas existem essas experiências de uma morte que é decretada uma morte cerebral, e essas experiências de morte cerebral, né? de encostar e fazer essas experiências que são vizinhas à experiência do morrer. E essa criança voltou e disse para a mãe, disse assim: mãe, quando eu morrer de verdade, eu sabia que naquela outra ela não tinha morrido, quando eu morrer de verdade, não fique triste não, porque lá é um lugar muito bonito. Primeiro aqui a pessoa usa sempre essas categorias de lugar, lá, aqui. Na morte a gente não entra, não sabe que linguagem usar, porque não se trata mais de entrar nessa dimensão que nós conhecemos de tempo e de espaço, será uma realidade totalmente outra, mas deixamos a imagem que o menino usa para sua mãe. Lá é um lugar muito bonito. E a mãe, ao terminar de dizer isso, começou a chorar de novo. É porque a vida, a experiência humana nossa, não é aquilo que o nosso cérebro alcança, nem sempre entra, não é, num casamento completo com aquilo que é o que o nosso coração sente, o que a nossa fé nos informa. Portanto, aquela mãe sentia mesmo tendo ouvido aquilo que aquele filho disse, se sentia ainda doída pela saudade que aquela separação causava. Jesus não morreu e veio cá de novo para dar uma notícia de como era do lado de lá. Ele mesmo diz: a Deus ninguém viu, somente o Filho que viu quem é Deus pode realmente nos falar do Pai. E Jesus, portanto, fala aos seus discípulos dessa experiência que ele já conhecia qual era, do fato de ele estar em Deus. Portanto, ele diz para onde é que ele está indo e que eles deveriam estar alegres por isso, porque ele voltava para o seu Pai. E uma vez ressuscitado, quando ele volta de novo aos seus discípulos, ele confirma os seus discípulos nessa paz que é entrar na comunhão plena com Deus, não é levados pela mão da própria irmã morte, como chamará São Francisco de Assis. Jesus continua aqui dizendo, não é, já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo, ele vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Jesus, portanto, hoje nos ensina a proceder conforme o Pai nos ordenou, conforme o Pai ele tinha dito, ou seja, a proceder conforme a vontade do Pai. Não é isso que a gente reza na oração do Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. Portanto, hoje o que nós queremos pedir a Deus é uma vida que seja segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, que nós aprendamos com Jesus também a ser nós obedientes ao Pai, para na medida que formos obedientes, nós tenhamos isso que Jesus deu para os seus discípulos, a paz.
uma paz que nasce da serenidade de quem sabe obedecer. Obedecer significa dar ouvidos, dar escuta. Portanto, demos escuta a Jesus e a sua palavra, ao seu evangelho, para que a sua paz encha de verdade e transborde em nossos corações. Pois bem, minha amiga, meu amigo, ontem a gente não teve aquela meditação sobre a festa de São Filipe e São Tiago. Confesso que quero fazer uma meditação sobre esse evangelho, mesmo que seja no outro dia, vai ser fora da data, mas eu vou voltar a esse evangelho, justamente porque eu quero encostar esse evangelho como uma meditação desse ano que nós estamos vivendo, o ano josefino, o ano de São José. Então eu quero colocar essa festa, essa memória de São Filipe e São Tiago à luz desse ano de São José. Eu fico devendo esse vídeo para vocês. Ontem o cansaço me venceu, eu não consegui à noite fazer o vídeo como era a minha vontade, mas aqui até o fim dessa semana eu consigo regular isso e fazer essa meditação sobre a festa de São Filipe e São Tiago, nessa luz, nessa perspectiva do ano de São José. Quero saudar e abraçar as pessoas que eu estou vendo aqui participando ao vivo desse nosso momento. Abraço a Jussara Malta, a Indiana Ribeiro, ao meu amigo Padre Kleber Danelon, a Jussi Lago, que eu vejo aqui, é o Maurício, meu sobrinho, a Lu Santos, a Lani Coiffeur, aí no seu estúdio, o Padre Rânio, Thay Janaína, um abraço para você. Mateus também aqui, Willo Oliveira, Ednai Evangelista, um abraço, Daniel SCB, é verdade aqui, Willo, a paz do mundo de fato está enferma, não é? Interessante que a palavra enferma, significa não, ferma é aquilo que está firme, a paz realmente não está firme. Agora é interessante que nessa perspectiva, né? Às vezes a gente fica esperando sempre que a paz seja uma coisa que venha de fora, né? Porque a paz eu vos dou não como o mundo dá. A paz precisa começar em nós, não é? É interessante isso, né? Quando a gente se torna um promotor da paz, a gente de fato vive como filha e filho de Deus. E a paz, não esperar que a paz comece fora. A paz comece dentro da gente. E Santo Agostinho tem uma coisa muito interessante dele, fala da paz como a tranquilitas ordinis, ou seja, como a tranquilidade da ordem. A vida da gente ordenada, a vida da gente segundo aquela que é a vontade de Deus, não é? Por isso que Jesus agora no final ele falava, não é de fazer seguir a vontade de Deus. A vontade de Deus expressa nos mandamentos de Deus. Porque qual é o mandamento de Deus? O mandamento de Deus é porque a gente tem a vida. E a paz será sempre isso, a promoção dessa nossa vida. Verdade, Bíblia, você tem a razão. Aqui Darlan, um abraço para você. Lilia Davi, Cris, um abraço. Mauro, César, um abraço para você também. Márcia, Pedrinho, um abraço para você. Odilai psicologia, psicóloga é uma coisa ou outra aqui. Um abraço, Odaléa para você também aí, e a todos vocês que vão nos acompanhando. Vamos salvar esse nosso vídeo aqui no IGTV. Depois vocês curtam, compartilhem, depois a gente o salva também lá no nosso canal do YouTube, o canal Boa Notícia. Que o dia de hoje seja cheio de paz para você, minha amiga, seja cheio de paz para você, minha amiga, essa paz que só Jesus pode dar, e uma paz que, como a gente diz, é uma paz que pode nascer mesmo nas situações mais adversas. Olha o que é que São Paulo diz na sua carta aos Filipenses, quando estava na cadeia: alegrai-vos sempre no Senhor. Então, quando a gente realmente está em Cristo, quando a gente está em Deus, a gente pode fazer essa experiência da paz de Cristo mesmo nas situações mais adversas. Venha sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado para você, minha amiga, para você, meu amigo.